Boa tarde, irmãos. Nós não estamos tendo nosso culto presencial, né, por conta das circunstâncias, mas graças a Deus pela tecnologia, então nós vamos ter o nosso culto online. Eu gostaria de chamar cada um, né, a irmã Nena, Rafaela, Raquel, Ellen. Gostaria de que vocês participassem desse culto. Também irmã Iranê, Diane, Eloá, Lourdes, Vanessa, Adelson, Irmã Isabel, né, Aninha, Marcelo, Edileuza, temos também Jéssica, temos Irmã Rose, Laila, Honorato Júnior, Vitória, Irmã Cristina também, Irmã Sanis, Samile lá, que sempre a acompanha. Cicinha, gostaria que você também participasse, apesar de você não ter ido para a igreja, mas ainda creio em Deus que você estará junto conosco, cultuando a Deus ali naquele santuário, naquele templo. Não sei se esqueci alguém mais. Eu ia até fazer uma lista, mas não fiz, né, para não deixar ninguém de fora. Mas todos vocês estão lembrados e são lembrados por mim. Então vocês vão orar, vocês vão falar com Deus, vão cantar. Não sei se vocês tiverem um grupo aí, família, vocês podem fazer isso e eu vou tentar trazer alguma palavra para os irmãos, né, que a gente possa meditar na palavra de Deus. Eu gostaria primeiramente de orar, de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que a gente está tendo, um culto diferente, mas que nós estamos tendo a oportunidade de estudar a sua palavra, de ouvir a mensagem de Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua vontade e pela tua misericórdia. Tu sabes dos momentos difíceis que estamos passando, não só aqui na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Por isso nós te suplicamos as tuas misericórdias para cada um de nós, Senhor. Que tudo isso possa ser resolvido o mais breve possível, Senhor. Dá-nos força, coragem. Sabemos que os prognósticos, Senhor, não são bons. Após tudo isso, empregos diminuídos, salários diminuídos, empresas sem funcionar. Mas nós ainda acreditamos, Senhor, na intervenção do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Sabemos do pecado, da maldade que tem assolado o nosso planeta, a nossa humanidade. Mas nós pedimos compaixão, especialmente para aqueles Teus servos que são fiéis a Ti. Guarda-nos, proteja-nos, Senhor, que tudo isso possa nos ensinar a vivermos mais perto de Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer que Teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes para entendermos a Tua palavra. No nome do Teu Filho amado, nós queremos Te agradecer e Te engrandecer, hoje e sempre. Amém. Gostaria de ler uma passagem que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Nós encontramos, vou ler aqui. Nós temos um probleminha da nossa, eu coloquei aqui da nossa, mas eu vou usar o mouse do próprio computador. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse texto sempre tem sido utilizado por aqueles que defendem o pentecostalismo com relação ao poder de Deus, que Deus faz milagres, fez e faz até os dias de hoje. E eu acredito que realmente Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo e os milagres realmente são realizados. Deus pode realmente operar, dependendo da sua vontade, dos seus interesses, dependendo de uma série de circunstâncias. Mas eu queria também entender o seguinte, que o mesmo Deus exigente do passado é o Deus de hoje. Então a gente não pode esquecer isso, não só pensar nos benefícios, nas bênçãos, o Deus que abençoou no passado abençoa hoje, mas também a ira de Deus do passado é a ira de hoje, Deus não mudou. Tanto é que o dia da ira de Deus
do juízo de Deus ainda acontecerá. A Bíblia é clara em falar. Sobre isso, nós temos várias passagens no Antigo Testamento sobre o dia da ira de Deus. Não ocorreu esse dia do julgamento, quando Deus realmente limpará o universo, vamos dizer assim, a face da terra, do pecado e da maldade. Então, é o mesmo Deus. Eu não posso compreender, meus irmãos, que toda esta situação que está ocorrendo, essa pandemia assolando a face da terra, eu não posso entender que não haja uma razão espiritual. Eu não posso entender dessa forma. Quando nós lemos o texto sagrado, nós vamos encontrar várias situações semelhantes de guerras, de pestes, de situações drásticas, catastróficas, abatendo alguns povos na antiguidade. Vemos que isso é de certa forma cíclico, ou seja, acontece, de vez em quando acontece. Antigamente acontecia, guerras elas de vez em quando aconteciam, pestes também de vez em quando aconteciam, porque o homem é insistente em pecar. O pecado do homem é cíclico, ou seja, ele melhora um pouquinho, depois ele piora, melhora e piora. Então nós vemos que nos nossos dias o pecado tem se agravado. Isso é uma realidade. Nós vemos que as pessoas têm se afastado de Deus, o materialismo tem tomado conta das mentes. Estava até conversando com meu primo sobre isso, a questão da Europa, que todo mundo sabe, foi o berço do cristianismo, mas seus templos foram fechados, o materialismo, o ateísmo realmente domina a Europa. Nós hoje estamos enviando missionários para a Europa, não é fácil pregar o evangelho na Europa. Países como os Estados Unidos, onde nós encontramos igrejas evangélicas em cada esquina, diferentemente do Brasil. Hoje não tem mais cultos à noite, pelo menos muitas igrejas não têm cultos à noite por conta do trabalho, trabalham demais, pelo menos assim pensam. Nós estamos vendo a violência tomando conta, nós estamos vendo o homossexualismo tomando conta da face da terra, os próprios governantes, os governos dos países incentivando realmente o homossexualismo, protegendo esse tipo de comportamento. A mídia de certa forma, investindo nisso, tem sido um problema sério. Então, vemos que o nosso mundo está mergulhado no pecado e a coisa se agravando, Como eu posso imaginar que tudo que está acontecendo não deve ser espiritualizado, ou seja, nós não devemos entender à luz da palavra de Deus. Vemos que Deus muitas vezes falou no passado dessa forma. O pecado assolava, a maldade assolava, a impiedade assolava, então Deus muitas vezes levava a guerra, levava a fome, para ver se o povo acordava. Então eu não posso, meus irmãos, simplesmente fechar meus olhos com relação a isso. Quero trazer uma mensagem de paz, de segurança para os irmãos, aqueles realmente que confiam em Deus, que acreditam em Deus, mas não posso deixar de analisar dessa forma. Até porque nós encontramos alguns profetas, como o próprio Jeremias. Nós vamos tentar ler aqui, Jeremias, capítulo 23. Eu estou tendo problema aqui com o computador para passar, eu vou ler realmente através da Bíblia, fica melhor. Então, Jeremias, capítulo 23, o versículo 17, nos diz o seguinte: Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, alguns falsos profetas diziam, não, fiquem calmos, tranquilos, haverá paz, nenhum mal virá sobre vocês, fiquem tranquilos, Deus está tudo bem, Deus não está de acordo com tudo que está acontecendo. Fiquem tranquilos. E Deus os condenou
porque diziam que esta palavra vinha de Deus, que era uma mentira, uma falsidade, quando na realidade Deus não estava se agradando e Deus trouxe a espada, trouxe a guerra, realmente para tentar limpar a maldade da face da terra. Então nós encontramos outros profetas na mesma situação, né? Isaías falando dos falsos profetas, Jeremias falando dos falsos profetas, que diziam que haveria paz quando não haveria. Então eu não posso ver a situação de agora como sendo algo, não, Deus, né, Deus não está por trás de nada disso, vai ficar tudo bem com todo mundo. Eu não penso dessa forma. O mal não vem de Deus. Eu compartilhei um artigo, né, ontem, eu acho, e concordei com o autor, não conheço, não sei, não é daqui do Brasil, é americano, mas que ele dizia, o mal não vem de Deus, algo que eu digo, segundo Tiago, o mal não vem de Deus. Mas nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Jesus mesmo disse que os nossos cabelos estão todos contados, então nada. Precisamos entender que realmente todas as coisas acontecem debaixo da permissão de Deus. Deus usa o mal, acredito. Para punir, usa. Deus usa o mal. Deus usa o mal para os seus propósitos, sim. Não só para punir. Nós vemos o caso de Jó. Que história linda, belíssima. Se tirasse um livro de Jó da Bíblia, a gente perderia muita coisa. Quanta força ele nos dá. Quanto ensino teológico, realmente, o livro de Jó nos dá. Então, realmente, Deus usa o mal para alguma coisa. E o mal pode ser, inclusive, revertido, né? Aquilo que parece ser mal, Satanás tenta nos abater, mas Deus vem e usa para o nosso bem. E essa palavra primeira que eu quero trazer para vocês, esquecer um pouco essa questão da maldade, questão realmente da ira de Deus. Eu gostaria que vocês realmente esquecessem um pouco. E agora nós vamos partir para Romanos, capítulo 8, um texto que eu gosto muito, vocês devem conhecer. Romanos, capítulo 8. Nós encontramos no versículo 28 o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo, meus irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é servo de Deus? Quem é fiel a Deus? Nós não temos que temer o mal. Nós não temos que temer as situações adversas que nos cercam, porque é a promessa da palavra de Deus que Deus reverte. Não é que nós vamos ser retirados daqui, dessa situação, dessa catástrofe, nós não vamos ser colocados em outro planeta, nós passaremos também por essa situação, mas com certeza Deus transformará isso em bem para nós. E a gente vai ver isso em uma outra oportunidade, por exemplo, quando a gente analisar a vida de alguns hebreus, como Daniel, que passou por uma situação muito difícil, apesar de ter sido fiel a Deus. Então nós vemos Romanos nos falando sobre isso. Todas as coisas com certeza contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No versículo 32 nós encontramos: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Esse é um raciocínio que não pode jamais sair das nossas mentes. Ora, o próprio Deus entregou Jesus por mim. Eu não posso dizer simplesmente pelo mundo. Até João, capítulo 3,16, todo mundo conhece disso. Realmente, Cristo morreu por todos. Mas nós precisamos particularizar. Cristo morreu por mim, como a parábola da ovelha. Ou seja, a preocupação de Deus comigo. Então, se o próprio Filho de Deus foi entregue por minha causa, o que é que ele não fará por nós? Então, é um texto realmente que, se você entender, incorporar isso, então você vai ficar tranquilo. Se você é servo de Deus, se você confia em Deus, se isso é sincero, o que nós precisamos é ser sinceros. O que Deus quer na nossa vida é a sinceridade.
No versículo 35, também nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que vai nos separar? Nada. Ele vai dizer mais adiante, muitos conhecem esse texto, não vou ler todo, nem a morte vai nos separar de Deus. Pelo contrário, a morte vai nos unir a Deus. Vai nos unir a Deus. Mas com certeza, meus irmãos, nós precisamos estar confiantes em Deus, que nós somos filhos de Deus, que Ele entregou seu Filho por mim, portanto nós estamos seguros em seus braços. Nenhum pai, né, quando sai com seu filho pequeno, larga seu filho. Eu me lembro na época em que tinha eram umas molas, né, que as mães atavam nos seus braços e no dos seus filhos também, nos braços dos seus filhos, iam para o shopping, onde realmente tem uma multidão, e aí para não perder o seu filho de vista, então elas tinham essas molas. Isso foi, acho que uma moda, algum tempo aí. Não, nenhuma mãe, nenhum pai quer perder seu filho. Tudo é feito para que ele esteja em segurança. Deus também. Com certeza, com certeza. Nós passamos por aflições, essas situações abateram a face da Terra, não é? Todas as populações aqui do nosso planeta, mas confie em Deus que certamente nós vamos superar essa situação. No versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Deus realmente nos ama, ama a todos. O que precisa haver da nossa parte é um amor recíproco, uma obediência a Deus, uma sinceridade no coração. Você foi chamado por Deus, como nós até estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, o sentido da igreja. Nós fomos convocados por Jesus Cristo, nós somos a Assembleia de Jesus Cristo. Então, portanto, assuma essa sua responsabilidade, assuma o seu compromisso. Nós realmente precisamos assumir, não sermos negligentes. Acredito que esse momento em que passamos é um momento de reflexão, tenho que refletir. Eu não vou pensar agora no mundo, não vou pensar agora realmente nas coisas que estão acontecendo, na iniquidade que está dominando a face da terra, mas eu tenho que pensar de mim, como é que eu estou me comportando? Eu estou me comportando como o mundo? Nós vimos também na lição de hoje, é o mundo que está entrando na igreja, ou seja, eu estou trazendo o mundo, sou eu que estou trazendo o mundo para a igreja? Ou sou eu que estou influenciando o mundo? Então são questões, são reflexões que a gente realmente deve fazer nesse momento. Mas saiba, se você realmente é de Jesus Cristo, você continuará sendo dele. Deus continuará sendo seu Pai e cuidará de você, com certeza. Jonas, eu queria ver aqui, Jonas capítulo 3, Jonas capítulo 3, os versículos 4 a 10, eu vou ler para vocês. Nos diz a seguinte: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Aqui está claro. O servo de Deus foi levantado para chegar e proclamar um arrependimento geral na população aqui da cidade de Nínive. Certamente, como o texto nos diz, certamente Deus não suportava mais a maldade, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não, Deus não suporta, ou seja, nós percebemos que Deus avisa,
Deus muitas vezes avisa de formas diferentes, trágicas, e as pessoas às vezes não reconhecem a voz de Deus. Isso é cíclico. Às vezes melhoram, né? Às vezes pioram, e Deus vai falando. A misericórdia de Deus é grandiosa. São 6.000 anos de história, de misericórdia, de compaixão da parte de Deus. Nós vemos aqui o exemplo de Nínive. Será subvertida, destruída. Nós vimos situações outras nas Escrituras Sagradas. Nós vimos o próprio povo judeu sofreu realmente o castigo divino por conta dos seus pecados. Isso nós vamos analisar na próxima oportunidade. É tempo do quê? De se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. Precisamos entender que Deus está falando. Precisamos entender que é a voz de Deus. Agora, se nós ficarmos dizendo, não é a voz de Deus, e é a voz de quem? As coisas só acontecem quando Deus deixa acontecer, se há permissão divina. Se isso está acontecendo é porque Deus permitiu e Ele quer falar alguma coisa. Como é que nós poderemos entender um mal de tamanho porte abatendo sobre a face da terra e atender que não é nada? Deus não quer falar nada, Deus está lá no céu, as coisas estão acontecendo assim, porque tem que acontecer, porque foi o homem que fez alguma coisa errada, alguém que se levantou com maldade, não sabemos exatamente a fonte. É assim que a gente deve pensar? Acredito que não, porque senão a gente tem que rasgar a palavra de Deus, a Bíblia. Vai ter que rasgar, porque a Bíblia nos ensina de uma maneira diferente. A tragédia é para a gente refletir, pensar sobre as nossas vidas. Era bom que o mundo refletisse, as sociedades refletissem. Se nós não podemos ter influência sobre as sociedades, a humanidade, mas nós podemos ter e temos influência sobre as nossas próprias vidas, para a gente meditar, para a gente pensar que nós precisamos ser melhores cristãos, que nós precisamos testemunhar melhor da palavra de Deus. Com certeza, nos dedicar mais ao Evangelho e ao reino de Deus, meus irmãos. Tem um texto que vai gerar a outra conversa que nós vamos ter, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, e os versículos 20 e 21, que diz o seguinte: E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. É o exílio ou cativeiro babilônico, que aqui está falando, quando o povo judeu foi levado para o exílio. Suas cidades foram destruídas, o templo foi destruído e alguns foram levados para as terras da Babilônia. Não vamos falar agora sobre o assunto, vamos deixar para uma oportunidade, mas eu queria falar apenas, era o seguinte, diz aqui o texto, que agora, com a guerra, destruindo tudo, as cidades, as casas, as pessoas sendo mortas, a espada matando, e outros sendo deportados, levados para uma outra região. Isso iria fazer o quê? Ia fazer com que a terra descansasse, que os sábados pudessem ser cumpridos. Nós não somos sabáticos, nós não defendemos a lei do sábado, de que devemos guardar o sábado, nem também defendemos o domingo sabático, ou seja, um domingo à semelhança do sábado judeu, de forma alguma. Mas compreendemos que o domingo é o dia do Senhor. Há uma informação sutil na Bíblia com relação a isso, eu entendo dessa forma, é o dia do Senhor. Por outro lado, a lógica da lei judaica, ela precisa ser absorvida. Há muita coisa da lei que tem uma lógica interessante e que pode ser aproveitada e que deve ser aproveitada
Uma delas é a questão do sábado. Nós precisamos de um dia, estabelecer realmente um dia para o culto ao Senhor. Poderia ser segunda, poderia ser terça, poderia ser quarta. Mas realmente o mais conveniente sempre foi o dia domingo. Com relação à origem, não me importa, não é ocasião para falar sobre a origem, as questões em torno disso, mas o que importa é nós termos um dia para celebrarmos o culto a Deus, para estarmos unidos como igreja, unidos como corpo, nos preparando para testemunhar da palavra do Senhor. O texto aqui realmente aponta um dos problemas é que os hebreus não respeitavam a lei de Deus, tendo como exemplo a questão do sábado. Não respeitavam, não obedeciam, não cultuavam, não separavam o dia realmente para cultuar a Deus. Com certeza, esse foi o problema símbolo escolhido pelo autor para se referir a Deus, que utilizou o profeta para se referir ao problema, ao pecado realmente do povo hebreu. E Deus trouxe mas dura ira sobre este povo por conta dos seus pecados. Vejo que hoje nós estamos sem tempo para adorar a Deus, sem tempo para cultuar a Deus, sem tempo para proclamar o Evangelho de Deus, sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para orar, sem tempo para estar em comunhão com Deus. É um grave problema. Deus não quer resto, Deus não quer sobra. Não, se eu tiver tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha filha. Se eu tiver tempo, então eu vou orar. Se eu tiver tempo, então eu vou ler a Bíblia. Se eu tiver tempo, porque todas as coisas que estão ao meu redor tomam o meu tempo. Se eu tiver realmente recursos, se sobrar o meu dinheiro, então eu vou aqui dar dízimo, vou dar oferta. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. Deus não quer resto. Você não foi chamado nesse mundo simplesmente para você ter um bem-estar, para você criar seus filhos, para você juntar dinheiro, para você trabalhar, construir um patrimônio. Não foi. Nós fomos criados, nós somos chamados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. As coisas outras são necessárias, mas Deus não quer resto. Nós temos que reservar aquilo que é de Deus. Nós precisamos reservar aquilo que é de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, realmente todas as coisas que nós estamos falando. Este é um momento de reflexão. Este é um momento de reflexão, meus irmãos. Nós estamos numa pandemia, não é alguma coisa simples. Talvez muitos ainda a ficha não caiu, não entendeu exatamente o que é. Graças a Deus ainda não chegou na nossa cidade. E vamos orar para que não chegue, porque realmente a situação é complicada. Se nós lermos as notícias, se nós realmente nos inteirarmos de tudo que está acontecendo no mundo, inclusive já em algumas partes do nosso país, realmente é alguma coisa preocupante. Mas nós temos o nosso Deus, nós cremos no nosso Deus, com certeza. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, e isso é o que importa. Eu quero deixar essa mensagem para vocês de esperança em meio a circunstâncias não agradáveis. Não é agradável nós estarmos presos dentro das nossas casas. Não é agradável, meus irmãos, não poder viajar. Eu iria para o médico em Recife, não fui. Iria visitar minha tia de 86 anos, mais ou menos, não fui. Fui impedido disso. Já perdemos recursos por conta disso tudo. Talvez alguns percam o emprego, outros seus salários sejam diminuídos, não sei. Nós não sabemos o que virá pela frente. Poderá ser que não seja muito agradável para todos nós. Nós estamos inseridos nessas circunstâncias, nessa situação. Mas precisamos confiar que Deus realmente reverterá isso para o nosso bem. Que nós possamos aprender, meus irmãos, a sermos fiéis com o nosso Deus. Acreditar, meus irmãos, na vida eterna. Acreditar que nós partindo, quando Deus nos chamar, nós iremos morar realmente com Deus. Nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê paz ao seu coração. Vamos tentar
né, minimizar essas situações todas, né? Como igreja em Cristo, vamos tentar minimizar naquilo que for necessário entre nós, principalmente nós. A palavra de Deus de Paulo é nesse sentido. Primeiro os que são de casa, depois os outros. Vamos tentar, não é? Nós não sabemos quanto tempo isso vai passar, vai durar, mas, não é? Esperamos que não dure muito tempo, mas ao longo dessa jornada nossa que não está sendo fácil, nós vamos ver o que nós vamos fazer para nos ajudarmos uns aos outros. Mas que Deus o proteja, que Deus o guarde e, sobretudo, que você assuma um compromisso melhor e maior que Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.